Oi, gente, tudo bem? Voltamos com o nosso devocional, hoje com o capítulo 17. E vamos iniciar aí com a oração de Jesus, né? Esse capítulo, ele é bem pequeno comparado aos demais, né? Mas, assim, é um capítulo que é breve, porque fala de uma oração de Jesus, né? Então, vamos aprender hoje a orar com Jesus e vamos começar com a nossa oração, consagrando esse momento que é precioso para aprender mais a palavra e entregando no altar de Deus mais um momento da palavra, mais um momento de estudo e mais esse devocional. Amém? Senhor, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, tem nos sustentado, tem trabalhado dentro dos nossos corações. E nós entregamos a Ti mais um devocional, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha trazer resposta de oração e que o Senhor venha nos conduzir, nos ensinar sobre como verdadeiramente orar, como alcançar os Teus sonhos, os Teus projetos dentro da nossa vida através da oração. Amém? Então vamos lá, vamos juntos aqui, consagrando sempre esse momento ao Senhor, dizendo o quanto que Ele é maravilhoso na nossa vida e o quanto que ter experiências com o Senhor nos enriquece, nos conduz a um movimento totalmente diferente da nossa vida, né? Então, nós vamos começar orando, capítulo 17, para que a gente possa aprender cada vez mais da palavra do Senhor. No início aqui da minha Bíblia, fala assim, a oração sacerdotal de Jesus, como se fosse o tema desse capítulo, né? Então, vamos começar aqui vendo o que o Senhor tem para a gente. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Vamos até aqui, o versículo 5. A gente começa aqui com João fazendo aqui o relato da oração de Jesus, né? E vocês vão ver o quanto que é rica essa oração, o quanto que a gente aprende como orar com Jesus, né? Jesus, ele está nos ensinando. Inicialmente, a gente pode enxergar o quê? É uma oração feita pelo Filho Deus, né? Ao Pai Deus. Né? Então, que rico. Jesus, ele já era Deus, então ele poderia simplesmente cumprir a missão dele, que já foi confiada, e seguir a vida dele sem precisar estar fazendo essas conduções com o Pai, esses momentos de oração com o Pai. E na maioria dos momentos de oração do Senhor Jesus, ele fazia muito no secreto. Ele ia para o secreto, orava em secreto, e a gente não sabia o que ele conversava com o Pai em secreto, né? Porque não tem relato do secreto de Jesus. Mas, em alguns momentos, o Senhor ele fazia orações de forma pública para os seus discípulos ou para as pessoas que estavam ao seu redor, também como forma de nos ensinar que, independente de cargos, independente de posições sociais que a gente tenha, a gente precisa entender o nosso lugar em Deus. Porque Deus, ele é maior do que qualquer um de nós. E para você ver o ensino de Jesus a partir dessa oração. Ele ensina que ele, mesmo sendo filho e Deus, ele ainda é dependente de um pai, que é Deus, né? Então, assim, a gente aprende também essa oração sincera, um coração rendido. Ouvimos aqui uma oração de um filho Deus para um Deus Pai, né? Que a gente possa entender também o nosso lugar, reduzir muitas vezes a arrogância, a prepotência, a altivez, de achar que por sermos muito espirituais, ou por sermos muito conhecedores da palavra, ou por já termos muito tempo de cristão, então estamos por cima, que é mais ou menos o que os fariseus e judeus, eles faziam na época, né? Então eles, de uma certa forma, eles tinham a ideia de que eles estavam acima de outras pessoas por serem conhecedores da palavra de Deus. E aqui a gente vê um Jesus, um filho de Deus rendido, com o coração totalmente rendido, sem nenhum pingo de prepotência, com um coração humilde diante do Pai, né? Então que a gente possa, sempre que for orar ao Senhor,
ter esse coração rendido, esse coração humilde diante do Senhor, declarando verdadeiramente quem é Ele, quem é o Pai, né? E aí a gente começa, ele fala aqui, ó, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos. O que Jesus falou anteriormente? Ele termina o capítulo 16 falando sobre ele ter vencido o mundo, né? Então, assim, no mundo vão passar por aflições, mas eu venci o mundo, não tenho medo. Então ele está falando, ele termina o relato do capítulo anterior dizendo que ele foi um vencedor, ele não foi vítima. Como muitos pensavam que a morte de Jesus seria, nossa, é ruim, claro, mas assim, é ali que ele vence. É a partir da morte dele que a vitória foi consumada. E ele está falando, olha, eu venci o mundo. Então o mundo vai trazer dores, vai trazer dificuldades, vai trazer empecilhos, vai muitas vezes impedir que a gente viva os propósitos de Deus, querer barrar os propósitos do Senhor na nossa vida, mas ele fala, eu venci o mundo, né? Então, assim, ó, não se preocupa, porque eu venci o mundo. E a gente pode também ver ele começando esse texto nesse contexto. Qual era o contexto anterior? O contexto anterior de Jesus, ele estava o quê? Ele estava pregando para os seus discípulos sobre o Pai e sobre o Espírito Santo. Ele estava direcionando, pregando, ensinando os seus discípulos. E aí a gente vê como que o Senhor conduzia. Sempre diante de uma pregação, de um ensino, vinha uma oração posteriormente, né, de gratidão, de intercessão, que no caso aqui é uma oração de intercessão. A gente vai ver aqui como que aconteceu esse momento de que o Senhor faz essa oração, né? Mas continuando aqui nos versículos, ele fala, ó, que ele veio para cumprir a missão dele e que já chegou a hora de se cumprir, né? De finalizar a missão. A missão ela só é completa quando realmente ela dá início, dá meio e tem um final, aquilo que se propôs, né? Então Jesus ele veio com uma proposta e ele chegou a hora de finalizar, que era para quando ele pudesse vencer, que seria com a morte dele, né? E ele fala, eu vim, né, para aqueles, para que conceda vida eterna a todos que creem em mim. E o que é a vida eterna? Aí ele diz, ó, que te conheçam a ti, que conheçam a Deus, mas que também que Deus é um Deus único e conheçam também Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, que é o Filho de Deus. Então, assim, isso é a vida eterna. E ele pontua, isso é a vida eterna. Como que deve ser. Eu vim para isso e para isso eu me propus. Estou deixando aqui um legado com esses discípulos, né? E estou finalizando a minha etapa, a etapa que foi feita para Jesus, mas que o cristianismo começaria a partir dali, né? Que a partir do momento que ele vem em terra, se manifesta como um homem, as pessoas cumprem, né, aquilo que a palavra diz, que o Filho do Homem viria, cumpre a palavra e ele volta para o céu, né, para a glória, com o Pai e deixa aí os seus discípulos como missionários dessa terra. Vamos lá, versículo 6, o que fala? Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus e tu me confiastes. E eles têm guardado a tua palavra. E aqui Jesus estava o quê? Orando pelos discípulos, né? A gente vê Jesus, ele começa orando pelo que ele fez, pelo projeto dele, né? Pela a manifestação do que ele propôs, que foi proposto para ele vir, a missão dele. E aí começa aqui a orar, a interceder pelos discípulos, que são os homens que o Senhor deu a Jesus, né? Para que confiasse a eles a missão de serem precursores do chamado da missão de Jesus nessa terra. Seriam os que seguiriam a ele e iriam fazer a partir da ida de Jesus, né? Iriam seguir o propósito do Senhor. Aí agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E aí Jesus mostrando, olha, Senhor, protege eles aqui, né? Porque eles verdadeiramente andaram comigo, conheceram quem eu sou, têm convicção de que eu sou filho de Deus e que eu vim da tua parte. Então, que realmente foi o Senhor que me enviou. Versículo 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado.
Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. E aí, gente, aqui ele já falou, olha, eu não estou mais no mundo, sendo que Jesus ainda não tinha passado pela etapa final, mas ele já tinha convicção que ali tinha começado, era o início do fim, né? Então, Jesus estava fazendo essa oração, imagina o contexto, no momento que antecedia o seu sofrimento, né? Então ele estava, mesmo diante da dor que ele iria começar a passar, que com certeza o coração dele já estava ali entristecido por tudo que ele ainda ia viver, porque imagina, se a gente olhar assim, vou dar um exemplo comum que é mais fácil, quando a gente está com alguma enfermidade e precisa passar por uma cirurgia, o pré-cirúrgico, né, o momento ali, os dias que antecedem a cirurgia, tem uma tendência a gente ficar mais angustiado, mais nervoso, mais ansioso com aquilo que a gente vai viver. Imagine Jesus sabendo que ele ia passar por tudo que ele passou. Sendo ciente, lembrando que ele é Deus, então ele é onipresente, onisciente, né? Então ele totalmente consciente de tudo que ele iria passar, o sofrimento e a angústia, mas ele também era homem, então a angústia que deve ter vindo ao coração do Senhor Jesus por tudo que ele ainda ia viver. Mas mesmo assim, ele não se esqueceu daqueles que andou com ele, daqueles que verdadeiramente creram e que seriam ali os que passariam adiante todos os ensinos que Jesus fez durante o tempo de ministério na Terra, né? Então a gente precisa entender os contextos que estava acontecendo isso aqui. Jesus não estava assim, parou, vou aqui orar pelos meus discípulos, não, ele estava vivendo um caos internamente e externamente estava finalizando o projeto que ele tinha se proposto a fazer. E aí ele fala, guarda-os, né? Pedindo a Deus para guardar eles, para proteger eles, porque protegendo eles era uma certeza de que a missão do Senhor não teria sido em vão, porque eles teriam, né, eles seriam aí conduzidos, a palavra de Deus iria continuar, a palavra de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez enquanto estava no seu ministério, iria continuar junto com eles, né? Então, o Senhor Jesus estava intercedendo por aqueles que caminharam com ele. Versículo 12. Quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, né? Que aí tem lá em Salmo 41, que fala, e aqui ele diz, enquanto eu estava aqui, eu estava protegendo eles estavam junto comigo, então nada de mal os acontecia. Mesmo ciente que teria um que iria trair, que iria fazer a coisa errada, mas que tinha um propósito, não era em vão, né? Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Estou falando isso diante do mundo para que eles saibam que eu estou com eles e o quanto que eu amo eles, que eu estou intercedendo por eles, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então ele já fala aqui mostra assim, ora, intercede por eles, mostrando exatamente que eles já estão começando a ser odiados por caminharem com Jesus, né? E a oração de Jesus também é para o tempo futuro. Ciente, quando Jesus falou, já não estou no mundo, sendo que ele ainda estava aqui, né? Ainda não tinha sido o fim, mas era o início do fim. Ao mesmo tempo, ele já ora pelas perseguições que os seus discípulos iriam passar, por tudo aquilo que eles iriam viver, como sendo algo já presente na vida deles, né? Então, Jesus já estava se antecipando e intercedendo por aquilo que eles ainda iam viver, né? Versículo 15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde de todo mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E aí ele fala, eu estou aqui no mundo, assim como o Senhor me enviou, o Pai enviou o Filho, eu estou aqui agora enviando eles para continuar o meu ministério, para ministrar para outras pessoas, para alcançar outras vidas, né? Gente, isso aqui é uma oração. É porque eu tô lendo por etapas, explicando, mas assim, isso é o Senhor orando. Versículo 20. Não rogo somente por estes. Aí é onde entra nós. Glória a Deus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra.
E aí é onde nós entramos. Aqui Jesus, ele estava... O que a gente vê até aqui? O Senhor, ele ora. Ele entrega ali o seu chamado, ele finaliza, ele fala com Deus sobre o seu chamado, a finalização do seu projeto. Ele intercede pelos seus discípulos e ele intercede pela igreja, que somos nós. Pessoas que há 2025 anos atrás estava Jesus orando por nós que estamos aqui nesse ano, vivendo tudo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, o Senhor, ele não pensou somente nos discípulos que estavam lá, aqueles que seguiam ele, mas eles sabiam que a vida desses discípulos seria uma batalha árdua, então precisava realmente de um acompanhamento e de uma força celestial para acompanhar eles, da proteção divina para que eles pudessem conduzir e serem conduzidos durante todo o ministério de cada um. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E a ideia de ser um com Deus, de ter uma intimidade maior e ser um com Deus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo o conheça, que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Para que eles saibam, e aí Jesus ora nesse momento, para que os discípulos saibam que o Senhor Deus ama os discípulos, também porque esses discípulos resolveram seguir Jesus, creram em Jesus, creram em Deus. Então, assim como Jesus os ama, Deus também os ama. E aí a gente pode pegar essa palavra para nós. Assim como Jesus nos salvou, morreu naquela cruz por nós, por nos amar, o Senhor Deus também nos ama, por intermédio de Jesus, né? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. E aí entra lá aquela palavra lá do início, que era quando Jesus estava no início de tudo, né? Ele era o verbo que estava lá no princípio, e aí ele está falando, ó, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, antes de existir humanidade, antes de existir mundo, existia Deus, existia Jesus, e eles estavam lá no princípio de tudo. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Até aqui, ó, 26 versículos, né? Tá? Os capítulos de João, que são bem grandes. Esse foi tranquilo. Mas eu coloquei aqui, ó, algumas observações para ver se a gente consegue concluir esse texto, essa oração. Então, se você não sabe orar, não sei como orar, pega essa oração aqui como inspiração e começa a aprender a orar como Jesus. Como que intercede por alguém? Como que eu posso interceder por uma pessoa? Então, também é forma de aprender, né? E aí, o que a gente vê aqui? Uma oração que entrega rendição, santidade, frutificação. O Senhor está falando frutificação de quê? Os frutos. Enquanto ele estava aqui, vivendo o ministério dele, olha os frutos, que são os discípulos, né? Essa frutificação e a frutificação posterior, que ia vir através dele, né? E um amor e um cuidado sem medida. Então, Jesus não pensou assim, poxa, ele não foi egoísta ao ponto de pensar só no próprio sofrimento, em tudo que ele iria viver. Que ele poderia simplesmente estar nesse momento só assim, vivendo o caos internamente. Não, ele simplesmente olhou e disse, não, preciso ainda interceder por aqueles que irão ficar e que seguirão adiante aquilo que eu falei durante o tempo que eu estava aqui. Então, ele pensou no outro, ele teve esse processo de empatia. E aí a gente vê Jesus orar por si mesmo, pela finalização do seu projeto, né, da sua missão. A gente vê ele orar pelos discípulos, orar pela igreja com a intenção de sermos unidos nele. A intenção maior dessa oração, em vários momentos, Jesus fala, olha, para que eles saibam que assim como eu sou um contigo, Pai, eles podem ser um comigo, né? Então, a todo momento, essa ideia de unidade. E aí, Jesus, ele pregou ali, anteriormente fez essa pregação sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, falou quem era o Pai, como que era o Pai, qual a intenção do Pai, como era o Espírito Santo, e aqui ele faz essa intercessão para esse Pai em prol
daqueles que caminharam com ele durante o ministério dele, né? E aí, gente, o que a gente aprende com Jesus? Que aqueles que falam de Deus, né, para outras pessoas, precisam falar com Deus sobre essas pessoas. Então, se você vai ministrar uma palavra para alguém, se vai falar de Deus para alguém, você precisa completar falando desse alguém para Deus. Então, isso entra a intercessão, a oração. Então, você fala, olha, Deus é maravilhoso. Deus, ele ama a sua vida, ele quer lhe conhecer, ele quer que você conheça ele, não só de ouvir falar. E aí você finaliza o seu processo ali de falar de Deus para essa pessoa com uma oração, apresentando a vida dessa pessoa a Deus. Isso é interceder. E isso, gente, abrir assim, a gente sabe que isso muitas vezes a gente já faz, mas a gente vê aqui claramente que não é só ministrar para as pessoas sobre Deus, é falar para Deus sobre essas pessoas. É você chegar muitas vezes no seu trabalho e você começar a falar para Deus, apresentar nome. Senhor, olha fulano de tal. Senhor, olha a vida do fulano que está passando por uma enfermidade, ou por uma dificuldade, por um problema. Senhor, essa pessoa está muito longe de ti, sabe? Começar a interceder para que haja movimento do céu sobre a vida das pessoas, né? Jesus, ele nos ensina isso. E a importância da oração, né, que não é qualquer oração, ele nos mostra ali a importância de orar verdadeiramente. E é um contexto que a gente vê aqui, uma situação que estava prestes a acontecer e o Senhor se mobilizou daqueles que estavam com ele, né? E o que o Senhor foca também, outro ponto como principal, o propósito do Pai na vida dos discípulos. Porque assim como o Senhor, ele veio com um propósito para essa terra, os discípulos, a partir do momento que eles conhecem Jesus e que eles passam a ter intimidade com Jesus e a viver, a reconhecer Jesus como Salvador da vida deles, eles também passam a ter um propósito nessa terra. E o propósito deles era o quê? Ide e fazer discípulos. E qual é o nosso propósito na nossa vida? Ide e fazer discípulos de Jesus, né? Então, aqui a oração de Jesus, ela foca no propósito deles. Tanto é que ele já fala, né, lá atrás, bem no início, ele fala, olha, Senhor, eles vão passar, eles vão ser odiados, eles são odiados por conta de mim, né? Então, a todo momento, o Senhor estava tendo um cuidado, um zelo também pelo propósito de Deus, o propósito do Pai. Então, muitas vezes, nós precisamos também interceder por pessoas pelos propósitos que o Senhor tem na vida dessa pessoa. A gente sabe que todos aqueles que conhecem Jesus e que o aceitam como Salvador da sua vida, o Senhor tem um propósito na vida dele. Não significa que um propósito é só um chamado ministerial para pregar, para cantar, para, enfim, fazer qualquer coisa assim que seja de grande porte. Às vezes o seu chamado é ser uma mãe diferenciada que vai levar os seus filhos para o Senhor e que vai criar profetas para nações, enfim, às vezes os seus chamados, o propósito de Deus na sua vida pode ser outro que nem todo mundo enxergue, mas que vai fazer a diferença em muitos corações, né? E o Senhor, ele olha para isso. E aí, por fim, a gente vê o quê? Uma oração que fala de salvação, de segurança, de santidade e de unidade. E aí, o que a gente vê aqui? A gente vê quando ele fala de um coração e vida sintonizados com o céu. A gente fala de santidade, que nós precisamos ter um coração e uma vida sintonizada com o céu. Ah, Karina, eu não consigo ser 100% como Jesus. Dificilmente a gente vai conseguir, mas a gente precisa estar todo o tempo sendo rendido, trabalhado, purificado, buscar a santidade, né? Então, a santidade é prioridade. Então, tanto é que ele fala, em momentos, ele fala assim, ó, cultiva a santidade deles, né? Seja alimentada através da palavra, né? Através da palavra, quando ele pontua, né? Santifica-os na verdade. Qual é a verdade? A palavra é a verdade. Santifica-os. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, para que a gente também seja santificado e o Espírito Santo de Deus, ele consiga adentrar os nossos corações e incomodar com aquilo que não é de Deus para a nossa vida, né? Nós precisamos, e vemos assim, Deus fala a questão da segurança, que Deus nos encontrou, nos resgatou e marcou um encontro com Cristo. E a todo momento ele diz que quem encontrou a cada um de nós foi Deus que nos encontrou, não foi nós que encontramos com Jesus, foi o Senhor que permitiu
que a gente tivesse um encontro com Jesus, né? Então, primeiro ele nos encontrou e aí nós aceitamos Jesus e passamos a ter realmente vida com Jesus. E é isso que ele fala, isso fala de quê? De uma segurança, que Deus, ele nos encontrou e por ele ter nos encontrado, e a partir do momento que a gente aceita Cristo como Salvador, ele também, ele nos guarda, ele nos livra, ele nos salva, ele nos protege, que a gente possa ter segurança em Deus, né? A oração de Jesus fala isso, ó, cuida deles, Pai, e aí ele fala, ó, guarda eles do mundo, né? Protege eles, né? Eles continuarão no mundo, mas eu não estarei mais. Então, cuida deles, livra de todo mal. E a gente vê também a questão de unidade, que é algo que as igrejas hoje sofrem muito, né? A questão de divisão, de contenda, de desavença, de escândalos públicos, né? Que esses escândalos muitas vezes fazem com que a igreja de Jesus ela seja desacreditada. E muitas vezes, quando isso acontece, as pessoas saem da igreja. Tem um escândalo, aconteceu um escândalo de tal pessoa, ou enfim, essa pessoa era de uma determinada igreja, e acaba que muitos membros acabam saindo da igreja por conta de um escândalo de uma pessoa, ou de uma pessoa que não foi vigilante, que não andou em santidade, que não caminhou dentro, não deixou Jesus moldar e mudar o seu caráter. Então, nós precisamos deixar Jesus transformar a nossa vida. O Espírito Santo de Deus trabalhar nos nossos corações, nos santificar, né? Para que nós sejamos pessoas segundo o coração de Deus, né? E, por fim, ele fala da questão da vida eterna, que a vida eterna não significa quantidade de vida. Então, nós vamos viver longos tempos lá na eternidade. Não é sobre a quantidade de vida, mas a qualidade de vida, né? Nós sabemos que seremos para sempre envoltos de Deus. Estaremos com o Senhor, presenciando da divindade, do estar presente com Deus, né? Então, que a gente vai ter uma qualidade de vida diferenciada, que não vai ser sobre o que a gente vive nessa terra, ou sobre o que temos hoje, e sim sobre o que teremos, o que alcançaremos na eternidade. Amém? Então, foi isso, né? Uma palavra, uma oração abençoada, que eu creio que com certeza vai falar ao coração de vocês também, assim como falou comigo. E eu espero, né, que também seja resposta de oração para vocês e que nós possamos aprender cada dia mais a orar como Jesus, a interceder pelas pessoas, não só a querer falar de Deus como conhecedores da palavra, mas que nós sejamos intercessores de outras pessoas, para que o ministério de Deus na vida de cada um, tudo aquilo que o Pai já projetou de propósito na vida das pessoas, essas pessoas sejam protegidas pelo céu. Amém? Então, que Deus abençoe e amanhã temos mais do nosso devocional. Tchau, tchau.